Om Namastê Saravá a todos, dando sequência à nossa conversa de hoje e essa discussão acerca da puxada da desobsessão nos terreiros de Umbanda. E na primeira parte deste vídeo eu falei sobre a dificuldade dos dirigentes umbandistas em deixarem os obsessores se comunicar, os quiumbas se comunicar e deixarem realmente os guias trabalharem. Essas não são proibições dos falangeiros umbandistas. Aqui nesse terreiro nós não fazemos puxada. A guia de Umbanda não faz isso. Isso é falta de tato, de entendimento do dirigente, da dirigente, do pai e da mãe de santo. Não é o guia da casa que proíbe, de forma alguma. Sabe por que não é? Porque eles sabem a importância que tem dessas comunicações, dessas puxadas acontecerem. Eu vou dar um outro exemplo. Uma pessoa procura uma casa de Umbanda porque está sofrendo determinadas coisas na sua vida, com determinadas dificuldades. Aí de repente é identificado que a pessoa vive um processo obsessivo. Então faça a puxada, traz o obsessor. Olha que interessante esse exemplo, que maravilhoso que eu vou dar, gente. Aí de repente o espírito se comunica no médium, nós vamos interagir com o espírito, bom dia, boa tarde, boa noite, e vemos que aquele espírito, nós estamos no ano de 2021, identificamos que aquele espírito é de um século, 3 séculos atrás, 80, 100 anos atrás, está paralisado no tempo em uma emoção e vinculado a uma pessoa reencarnada no ano de 2021. Porém, a gente identifica que aquele espírito, a cronologia dele, ele não entendeu que ele está desencarnado, a cronologia está em descompasso. Ele é um espírito, uma entidade espiritual, não tem corpo, mas ele magneticamente está vinculado a uma pessoa encarnada. O tempo existe a cronologia no nosso plano, né? Denso, físico, para ele não. Mas ele de repente viveu na Escócia no século XIX. Então o psiquismo dele é de um escocês do século XIX. Tudo que ele olha ao seu redor, ele vai ver ali mobílias de época, vestuários de época, vai se comunicar com palavreados da época, um inglês mais arcaico, não contemporâneo, com outro sotaque. Se ele olha de repente um carro na rua, ele vai ver uma carruagem. Há um descompasso, e o que liga a ele e vincula ao ser que está encarnado é uma emoção, uma raiva, uma tristeza, um sentimento de ódio profundo, uma vingança. Há uma história envolvendo, uma história humana, um conflito humano. São esses nossos conflitos humanos que os terreiros de Umbanda são palcos de desfechos. Olha que maravilha, coisa linda, gente. Então imagina só nesse pequeno exemplo, nessa história, de um conflito humano de seres que atravessaram o tempo e séculos, conflitos seculares, que nós conseguimos, com uma puxada e um diálogo correto, que um umbandista não sabe ter diálogo, gente, é vergonhoso. Eu morro de vergonha de médium umbandista tentando conversar com esse tipo de obsessor. Quem sois vós? Para que falar nesse tempo verbal? De onde tu és? Para que falar nesse tempo verbal? Ou o espírito obsessor chega nesse contexto e começa a dar porrada no obsessor e tratá-lo como um criminoso,
e a dificuldade do encarnado, a culpa é dele, e dando ordens para o obsessor, limpe ele agora, senão você vai se ver com Exu tal, e começa ali uma briga, uma treta. É uma coisa vergonhosa, eu tenho vergonha alheia mesmo, eu fico vendo aqui e falo, Pai amado, falo, Pai amado. Então imagina nesse contexto, o Espírito chegou, o Espírito vê aqui todo mundo ali dentro, mas olha e não vê todo mundo de branco, olha uma mesa de vidro, com um tampo de vidro, uma mesa de armação metálica, mas viu uma mesa de madeira maciça, viu um carro na rua, enxerga como uma carruagem. Então imagina, aí chega num terreiro de Umbanda e as pessoas não entendem essa dificuldade. Aí ele precisa realmente passar no corpo do médium para acontecer um fenômeno chamado choque anímico. As energias do encarnado vai fazer um upgrade no cérebro, no paracérebro do espírito, no cérebro espiritual. É um upgrade mesmo, gente. É uma palavra contemporânea que se usa para um choque anímico. É uma atualização do software mesmo. Ele vai despertar no tempo e no espaço e vai começar a ver as nuances do local que ele está. Vai começar a se atualizar com as energias biológicas do encarnado. Por isso que é importante o choque anímico. É importante sim deixar o seu médium receber um obsessor e você se instruir para poder dar capacitação para o seu médium e todos trabalharem. Então aí você vai ter sim um ganho de qualidade, qualitativo nos atendimentos que você tem dentro do seu terreiro. Então aquele espírito que está paralisado no tempo, numa emoção, num conflito humano que aconteceu muitas vezes no passado, em séculos atrás, a primeira vez que eu vi isso acontecer, isso me chocou, porque eram espíritos que saíram antes de 1500 da África sendo traficados como escravos. Eu falei, como que isso é possível? E aquele povo tudo se comunicando, eu falei, meu Deus do céu, isso é mentira, isso é coisa da minha cabeça. Aí um preto velho conduziu o processo de desobsessão e choque anímicos nessas criaturas, resgataram essas criaturas. Aí eu falei, não, peraí gente, aí eu comecei a fazer perguntas, falei, peraí, o que é isso? Antes de 1500? Não, isso não existe. Parados no tempo e no espaço. Então, ali eu consigo, através das minhas energias de encarnado, proporcionar um choque anímico e aí eu consigo iniciar um diálogo com o obsessor. E muitas vezes esse diálogo precisa de várias sessões para acontecer, para que ele consiga de forma terapêutica, em uma terapêutica de conversa, de diálogo, sair daquele processo de ódio, de mágoa, de paixão, porque muitos espíritos continuam apaixonados por pessoas encarnadas. Tem todas essas nuances. Então eu quero saber quem é esse obsessor, o porquê essa pessoa bonita, né, distinta, boazinha, vive um processo obsessivo. Hoje é um anjo de candura. Estamos aqui todos encarnados, querendo ser anjos de canduras e boazinhos. Mas aí você olha o obsessor e fala: você é fulano. Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Olhe para o obsessor para conhecer com quem você convive encarnado. É assim que funciona mesmo. Então todas as pessoas que nos procuram, suas dores são legítimas, sim, porém não são vítimas de nada na vida, não são vítimas dos espíritos. Nós não somos vítimas dos espíritos, não somos vítimas da vida. Se assim nós fôssemos, Deus seria sádico. Deus é perfeito. Então os processos obsessivos são consequências dos nossos atos.
Então Deus permite a obsessão acontecer. Seria muito fácil, muito cômodo. Eu erro, eu tenho um relacionamento mal resolvido que gerou dor para mim, para o outro, gerou conflitos grandes, tragédias. Muitas das vezes eu não preciso de matar para que eu crie laços obsessivos. Eu não preciso ter grandes ações, são relacionamentos banais. Eu tenho uma ação antiética ou desonesta, eu mexo com as emoções de alguém, essa pessoa não sabe lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, ali já gera um mal-estar. Imagina uma reencarnação inteira com conflito assim, de um mal-estar gerado por uma situação boba, trivial, mas às vezes para o outro não é boba, não é trivial, e o outro passa a te assediar, te perseguir mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Vocês desencarnam, vão para um período entre vidas e essa situação continua. Um reencarna, o outro não. Ou os dois reencarnam. Um dia isso, no terreiro de Umbanda, isso tem um desfecho. Numa sessão espírita tem um desfecho. E nós precisamos nos habilitar a lidar com essas situações. A lidar com essas situações. Não é tolerável. É cômodo. O pai de santo, para a mãe de santo, proibir. Não quero isso aqui. Umbanda não é para isso. Umbanda é para isso, para muitas outras coisas. Os guias de Umbanda, Preto Velho, Cabocla, Criança, o Exu, a Pombagira, o Boiadeiro, o Marinheiro, que trazem esses obsessores para os terreiros, para esses obsessores serem atendidos. Os guias que trazem, porque eles entendem tudo isso que eu estou explicando, eles são especialistas e entendem melhor do que isso, da forma com que eu estou colocando didaticamente para você. Então sim, são os guias do terreiro que trazem esses espíritos. E nós precisamos de nos habilitar cada vez mais a lidar com essas situações. E para com essas coisas, gente, o espírito chegou e já vai perguntando quem sois vós, e falando num tempo verbal coloquial. Se atualiza, para com esse negócio de obsessor chegou e ele que é culpado pelo sofrimento da Dona Maria. Não, é a Dona Maria encarnada, que em verdade a Dona Maria é o obsessor encarnado, só está encarnada, mas ela é o obsessor encarnado, e muitas das vezes daquele espírito. Sim, nós olhamos para as pessoas com um olhar de piedade. Pode parar com essa palhaçada. Olha para as pessoas que te chegam e fala: quem é esse indivíduo? É um indivíduo humano e ele está sofrendo, ok, sua dor é legítima, mas por quê? Isso não é maldade, eu não estou sendo frio, isso sim é caridade. Por que ele está sofrendo? Essa minha curiosidade que faz com que os espíritos que me acompanham tenham possibilidades de campos de atuação. Porque eu olho para a pessoa e falo: puta que pariu, tá ruim mesmo, hein, fulana? Deus que me livre, mas por quê? O que está acontecendo aí nessa vida? Vamos conversar. Essa curiosidade já é o suficiente para os espíritos ter campo de ação. Porque eu saí do estado de passividade, de médium passivo, de cavalo passivo. Mas Radamés, você está interferindo na comunicação. Sim, não tem como não interferir. Ao menos para mim, que sou médium consciente. Tem médios que são inconscientes, que não interferem realmente, tá? Que entra no estado de sonambulismo. O guia tira o médium do corpo, leva geralmente para fazer trabalhos e os ajudá-los em desdobramentos. O nome disso é desdobramento astral. Tira o médium realmente e o espírito assume ali 100%. Mas para mim isso é impossível acontecer, e para a grande maioria dos médicos que eu trabalho, que eu conheço, não acontece não. Nós interferimos de forma positiva, a gente fica tentando entender
Atrapalha também, às vezes, na maioria das vezes atrapalha o espírito, sim, mas é dificílimo conter a minha curiosidade para saber. Eu sou estritamente curioso. A minha proatividade espiritual é muito alta, acaba atrapalhando, mas é importante ter essa curiosidade. Por que fulano chegou no fundo do poço? Eu gosto tanto, gente, é meu espírito de pesquisa, eu quero saber o porquê chegou no fundo do poço. Não que eu sou fofoqueiro, isso é instrutivo para mim mesmo, para o auxiliar que está do lado do cambona. Eu super me identifico com o fundo do poço, porque eu falo, puta, eu posso chegar aí um dia, hein? Então já é um alerta para mim, ok? Então é isso, pessoal. Espero que isso tenha aguçado a curiosidade de vocês. E vamos puxar cada vez mais o capeta do corpo dos outros e fazer sessões maravilhosas de descapetização e pagar mais uma promissória. Salve Jesus! Saravá, babá Oxalá!